E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Criatório Pestana. Eu sou Vinícius Pestana e falo aqui de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Sejam bem-vindos também à nossa nova playlist que vai falar sobre as doenças das galinhas, né? As nossas tão queridas galinhas e como a gente odeia essas doenças, né? Eu sou estudante de medicina veterinária, estou no começo, terceiro semestre, mas já há bastante tempo pesquiso sobre essas doenças, né? Para a criação. E agora também, juntando com o curso de medicina veterinária, eu estou conseguindo ter uma noção maior em relação a isso e principalmente tratamento, gente. Medicamento, não é bacana a gente ficar perguntando para as pessoas qual medicamento que usa, a dosagem, tudo isso vai depender de ave para ave, de medicamento para medicamento. Eu vou contar o porquê nesse vídeo, tá? Hoje vai ser uma introdução, mas vai ser muito importante para vocês poderem acompanhar a playlist inteira. Maravilha? Então vamos lá conhecer quais são os pontos principais para prevenir as doenças e conversar um pouquinho em relação ao tratamento. A primeira coisa que é importante a gente entender é o seguinte. Muitas pessoas falam que as galinhas ornamentais elas são um pouco mais fracas, questões imunológicas e tal. E por que as pessoas dizem isso? Quando a gente fala, né, de melhoramento genético, a gente acaba cruzando essas galinhas com aves que nós consideramos boas. E as aves que nós consideramos boas são selecionadas, então é o menor grupo. Então pode ser que aí aconteça uma coisa chamada consanguinidade, né? Que seria o cruzamento entre parentes. Isso não quer dizer que só as ornamentais acontece isso, tá? A gente tem isso muito comum numa criação caipira, onde as galinhas estão todas soltas, né? Os filhos cresceram, as filhas cresceram e acaba cruzando entre irmãos. Isso sim faz com que os animais eles tenham um sistema imunológico um pouquinho afetado por questões genéticas. A gente pode ter isso bem claro nos cachorros vira-latas. Como eles têm muito menos problema, né, de algumas doenças mais simples do que os cachorros com pedigree, por questões genéticas mesmo, né? O cachorro vira-lata ele tem muito cruzamento de sangue, muito choque de sangue, coisas distintas, e isso acaba fortalecendo. Claro que varia de raça para raça. Então, não é só as ornamentais que podem ter esse problema, tá? As outras galinhas também. Eu, no geral, aqui não acho que as ornamentais são sensíveis à doença, desde que tenha um manejo correto, e isso é o ponto mais importante, gente. O manejo precisa estar correto. Então, anota aí os pontos principais para a gente prevenir doença. Limpeza, vacinação, vermifugação e clima, tá? A gente precisa entender que as galinhas elas precisam estar num ambiente limpo, elas precisam estar num ambiente seco, tá? Isso é muito importante. O chão das baias, depois eu vou mostrar para vocês, são concretados. Isso evita a umidade, tá? Isso evita também o contato com o chão. Vinícius, as galinhas não podem estar em contato com o chão, eu não posso colocar, fazer o viveiro direto na terra? Pode, sabendo que se um dia alastrar uma doença, você vai ter dificuldade para limpar aquele ambiente. No caso aqui, quando é concretado, você consegue lavar, você consegue esterilizar, jogar um cal, você consegue passar um desinfetante, você consegue esterilizar melhor o lugar, certo? Então por isso que o bacana é você usar o chão concretado. Não consigo agora, sem problemas, tá? Não tem problema nenhum. Tudo isso que eu tô falando são pontos que seriam essenciais, tá, gente? Mas eu sei que tem momentos que nós ainda não vamos conseguir fazer tudo. Mas vai anotando para você ter como meta. Bom, assim que entrar um dinheirinho extra, eu vou concretar o chão das baias, tá? Limpeza, gente. Pensem comigo. Qual é a probabilidade de uma galinha na natureza pisar nas suas próprias fezes? Ou de qualquer outra ave? É quase mínima. A galinha que está solta é quase impossível que ela vá pisar nas suas próprias fezes. Quando a gente submete ela a uma baia de 1,5 por 2, ela vai pisar várias vezes. E não tem problema em pisar, tá, gente? Quando eu falo pisar, é estar em contato, é ciscar, é querer comer a ração do chão e ter um pouquinho de fezes ali, né? Então a gente está submetendo ela a um espaço bem menor do que seria o ideal na natureza, correto? Isso é importante o quê? Manter limpo. Mais do que óbvio. Mantenha limpo. E o cal é interessante também você jogar por baixo ou até por cima, tá? Para ajudar a manter um pouco a questão de bactérias, etc. Então a gente tem um ambiente limpo, seco, né? Então ele precisa ser coberto. Essas lonas aqui elas estão todas secando para quando vir a época da chuva a gente fecha tudo, tá? Elas estavam molhadas, então a gente lava, deixa ela secando e depois a gente vai pendurar todas elas porque não pode molhar. Molhou, vai sair um cheiro de amônia bem forte, bem fedido. Não é interessante para as galinhas nem para a gente, tá? E a prevenção, gente, anotem isso 3 vezes no caderno de vocês. Antibiótico não previne, tá? O que previne é a vacina. Se a gente não quer ter problemas, nós precisamos vacinar, vermifugar e ter um bom manejo. Assim a gente vai prevenir. Não adianta você pegar a terramicina e dar na sua ave
para prevenir. Esquece, isso não existe de maneira nenhuma. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a galinha tá boa, né? Ela tá saudável e a gente quer prevenir usando a terramicina, que é muito comum isso. Então a gente vai e injeta terramicina na ave. Como que o corpo vai receber aquilo ali? Ele vai falar, bom, eu não tô precisando disso, eu não tô precisando desses fármacos que foram injetados em mim. Eu vou simplesmente criar o corpo, ele vai... Sempre que entra um corpo estranho, né, alguma coisa no corpo, seja ele um medicamento, o corpo ele vai reagir, não vai, né? O medicamento ele vai até a biofase, que é o local de ação do medicamento, né? E ali em algum local, aí na bula do remédio vai estar dizendo aonde que vai acontecer a ação do fármaco, né? Seja ele no fígado, enfim, tem vários locais, isso vai depender de medicamento para medicamento. Então, o corpo ele vai receber aquilo ali e vai falar assim, bom, blá, não tô precisando disso. Só que aí a defesa do corpo vai em cima disso e vai falar, bom, não usamos para nada. Criamos uma imunidade contra isso. Reconhecemos esse medicamento. Aí na segunda vez você vai lá e aplica de novo. O corpo vai e arma todo aquele negócio e fala, bom, reconhecemos de novo, já é conhecido pra gente. Aí beleza. Aí o corpo da galinha tá fraco, dá com determinada doença, a gente vai falar, bom, agora a terramicina vai ajudar porque a terramicina é para isso, para aquilo e tal. Aplica. Aplicou, o corpo fala assim, a gente já viu que isso aqui 2 vezes não funcionou para nada, né? Então a doença, não a doença, o corpo da ave, ele acaba criando uma imunidade contra aquele medicamento, porque ele foi usado sem necessidade, tá? Então é muito importante a gente não usar antibióticos como prevenção, tá? Isso não existe, a única prevenção é a vacinação. Podem ficar tranquilos que sobre a vacina a gente vai conversar nos próximos vídeos dessa playlist. Eu falei lá no começo do vídeo que não é interessante a gente ficar pedindo qual foi o medicamento usado, qual foi a dosagem. Por quê? Primeiro, o cálculo de dose, ele envolve 3 coisas. Peso do animal, dosagem e a concentração do medicamento. O que acontece, né? Eu usei aqui um medicamento que tem 1%, né, de concentração de determinado fármaco. E aí eu falo pra você, olha, eu usei tantos ml, aí pode aplicar na sua ave, pra mim deu super certo. Aí você vai lá na agropecuária, na veterinária, e pega um fármaco, o mesmo medicamento que o meu, só que você pega com 10% de concentração e aplica a mesma dosagem que eu falei pra você. Matou a ave. Matou a ave. Então, gente, não façam isso, tá? Procurem um veterinário, procurem alguém de confiança para auxiliar vocês. Não mediquem por conta, tá? Porque isso pode ser muito perigoso. Muita gente me pergunta isso e eu sei que é normal. Eu também perguntei já há muito tempo atrás, eu perguntava. Gente, eu tô com uma galinha que tem isso, aquilo, o que eu faço? Mas é importante a gente entender que isso é perigoso, tá? Porque às vezes a gente tá falando de concentrações totalmente diferentes, pesos diferentes. Então o que eu uso numa galinha adulta eu não vou usar num franguinho, tá? Então cuidado na hora de medicar. Pessoal, só outra coisa em relação à limpeza. Quando eu falo de limpeza, é interessante a gente pensar não só na baia, pensar também nos bebedouros, nos comedouros, tá? Tudo isso tem que estar limpo, principalmente. Os bebedouros, normalmente as pessoas usam o copinho, esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então esse bebedouro aqui, por quê? Não acumula tanta água, principalmente esse daqui, ele não acumula tanta água, né? E é facinho de limpar, é só desrosquear ele, a gente já consegue fazer a limpeza dele e devolver ele novamente pra cá. E é claro, se o bebedouro tem que estar limpo, imagine só a água, né? Sempre que você achar que a água da galinha tá mais ou menos, pensa, eu beberia essa água? Se a resposta for não, troca, tá? Não achem que as galinhas têm que beber água suja por serem galinhas, tá? Se você não beberia aquela água, troca. Pessoal, então isso foi o básico para a gente conseguir prevenir, tá? No começo também eu falei sobre o clima. E por que eu falei sobre isso? Se a gente constrói as baias num local que pega muito sol, as aves vão sentir muito calor. Isso é prejudicial. Se a gente constrói a baia num lugar que pega uma corrente de vento muito fria, a gente vai trazer alguns problemas em relação a resfriado. Então isso também não é bacana. Aqui no caso, o sol pega de manhã, a gente tem muita árvore em volta, tá? Essas árvores ajudam na sombra, ajudam a dar uma refrescada, né? Então aqui elas não pegam o sol direto na baia, mas ainda, o sol direto que eu digo assim, o dia inteiro, tá? O sol bate de manhã dos dois lados, agora tardezinha, ó, o sol já não tá tão forte, tá fresco, mas não tá quente e nem tá frio, tá? Então
as baias elas precisam também ser pensadas na hora de construir para você prevenir as doenças. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. É bem genérico, bem abrangente, mas os próximos vídeos vão ser bem focados em vermifugação, doenças, medicação. Deixem aqui nos comentários o que vocês têm mais dúvidas em relação a doenças. E também eu pretendo trazer vídeos específicos de Newcastle, boba, bronquite, coccidiose, falar sobre várias doenças que acometem as criações aqui no Brasil. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima. Valeu!